Reino de Mitanni. Início da civilização micênica, na Grécia. Destruição da Creta minoica. Escrita linear, em Creta. Apogeu da civilização egípcia. Cultura Kupiznik. 1200 a.C. Surge o judaísmo. Êxodo judaico. Fenícios desenvolvem o alfabeto. Início da Idade do Ferro no Próximo Oriente. Fim do Império Hitita. Fim da Era Micênica, na Grécia. Ramsés III, último grande faraó. Povoamento de Fiji e Polinésia Oriental. Civilização dos Olmecas. 1100 a.C. Início da expansão comercial e naval dos fenícios. Primeira Idade do Ferro. Início da colonização do Mediterrâneo Ocidental pelos fenícios. 1000 a.C. Rei David une Judá e Israel. Expansão ariana a leste, Índia. Apogeu do Reino de Israel. Etruscos chegam à Itália. Fenícios no Mediterrâneo. Cultura de Adina. 900 e 800 a.C. Ascensão de Urartu. Upanishads, arianos expandem para o sul, Índia. Reinado de Salomão em Israel. Separação de Judá e Israel em dois reinados. O Egito invade Judá e Israel. Cidades-estado na Grécia. Ilíada de Homero. Colônias fenícias na Península Ibérica e Itália. Fundação de Cartago. Reino de Cuxi, Núbia. Colônias fenícias no norte de África. Civilização de Chavin. Fenícios alcançam o litoral sudeste do Brasil. 700 a.C. Apogeu militar assírio. Fim do feudalismo Jui. Introdução do ferro, China. Jinmu, primeiro imperador japonês. Apogeu do Império Babilônico. Fim do Reino de Israel. Fundação de Roma. Colônias gregas. Jogos Olímpicos. Citas na Europa Oriental. Cultura de Puracas. 600 a.C. Primeiras moedas, Reino da Lídia. Trabalho em ferro. Queda do Império Assírio. Cativeiro judeu em Babilônia. Tiranos gregos. Poesia lírica e primeiras moedas, Grécia. Leis aristocráticas de Dracon, em Atenas. Assírios conquistam o Egito. Civilização Vari. 500 a.C. Singaleses chegam ao Ceilão. Reinado de Dario I. Revolta jônica contra os persas. Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Instaurado o sistema de castas, Índia. Profeta Zoroastro. Fim do Império Babilônico e domínio deste pelo Império Aquemênida. O rei Nabucodonosor destrói Jerusalém e expulsa os judeus. Ciro, o Grande, rei dos persas. Domínio persa da Fenícia. República Romana. Clístenes institui a democracia. Tales de Mileto, início da filosofia ocidental. O ferro expande-se ao sul do Saara. Cultura de Nak, Nigéria. Escrita hieroglífica, México. 400 a.C. Início da Era dos Estados Beligerantes, China. Confúcio. Período Clássico Grego. Confederação de Delos. Cultura Latine, Europa Central. Guerra do Peloponeso. Civilização dos Zapotecas. Civilização de Nazca. 300 a.C.
Império Maurya de Chandragupta. Surgimento das escolas taoístas. Filipe II da Macedônia. Alexandre Magno. Ptolomeu I no Egito. 200 a.C. Asoka converte-se ao budismo. Shi Huangdi unifica a China. Arsátise reina a Pártia. Roma domina a Itália Central. Roma conquista a Espanha. Fundação da Biblioteca de Alexandria. Primeira Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica. 100 a.C. Noroeste da Índia conquistada por Demétrio e Menandro. Expansão Han. Abertura da Rota da Seda. Roma conquista a Macedônia. Grécia sob domínio romano. Guerra Civil, em Roma. Terceira Guerra Púnica, destruição de Cartago. Introdução do dromedário no Saara. Civilização Moche. 1 a.C. Santuário Isi, Japão. Vitória parta sobre Roma. Cidadania romana em toda a Itália. Conquista da Gália por César. Guerra Civil Romana, ascensão de César. Calendário Juliano. Fim da República, Augusto Imperador. Morte de Cleópatra. Egito Província Romana. Século e início da Era Vulgar ou Era Cristã 4. Advento do Cristo 5. Destruição do Templo de Jerusalém. Wang Madepons Han. Volta da dinastia Han. Império Kushana. China conquista a Mongólia. Roma invade a Grã-Bretanha. Mauritânia província de Roma. Expansão do Reino Aksum, Etiópia. Início das migrações Bento. Século II. Rebeliões dos Turbantes Amarelos, China. Trajano conquista Mesopotâmia. Rebelião judaica, diáspora. Auge do Império Romano. Varíola dizima o Império. Invenção do papel, na China. Budismo na China. Tribos berberes e mendigos no Sudão. Século III. Conclusão do Mishnah. Mahabharata, Ramayana e Bhagavad Gita. Bússola, na China. Crucifixão de Mani. China divide-se em 3 estados. Dinastia Sassânida, Pérsia. Cidadania romana em todo o império. Início de ataques godos a Roma.